Muito bem, muito bem. Podemos falar boa tarde todo mundo? Boa tarde. Muito bem. Então é assim, eu queria falar com vocês hoje, ainda estimulado pelo episódio da semana passada, onde a comunidade judaica do Rio convidou o deputado Bolsonaro para falar. E naquele episódio, nós tivemos um grupo de judeus fora do clube que foram até lá manifestar e gritar contra aqueles judeus que estavam dentro do clube, chamando eles de fascistas e nazistas e outras coisas mais. E os de dentro, né, envolvidos efusivamente com o deputado Bolsonaro, com conteúdos que a priori, tanto os que estavam fora do clube, os que estavam dentro do clube, em minha humilde opinião, contrariam as nossas fontes judaicas. E o mais triste de tudo é ver a cisão da comunidade judaica por valores que não nos pertencem. Esse é o pior de tudo, né? O pior de tudo é que estamos a brigar e a dividir a comunidade por valores que não nos pertencem. Então, eu resolvi, já na sexta-noite, na sinagoga, né, na nossa sinagoga, já resolvi treinar o pensamento e agora resolvi reproduzir a vocês, para que vocês levem isso para outros estudantes universitários, porque me parece ser, no mínimo, interessante criar o debate das nossas fontes judaicas. E eu começo dizendo o seguinte: daqui a pouquinho nós vamos entrar na véspera de Pêssah. E Pêssah tem uma mensagem importantíssima. Qual é a mensagem? Quando Deus resolve retirar o povo judeu do Egito e transformar um povo, ele faz um processo que vale a pena a gente prestar atenção. Éramos escravos, no mínimo, por mais de 210 anos. Isso faz com que a gente tenha uma ideia que nós estávamos aquém das sociedades desenvolvidas do período. Nos foi privado educação, nos foi privado alimentação, nos foi privado direitos, nos foi privado uma vida normal, alimentação digna, nos foi privado uma série de coisas. Aliás, não foi a primeira vez na história. De qualquer maneira, essa primeira vez na história tem um ensinamento para as próximas vezes. Se é que vamos ter próximas vezes, ou ensinamentos importantes para qualquer situação que a gente se encontre. Qual? Como fazer um povo de escravo virar um povo independente? Como fazer mentalidade serviçal em mentalidade empreendedora? O povo judeu se transformou num dos maiores empreendedores da história da humanidade. Como é que foi essa transformação? E Deus fez isso de uma forma infalível. E essa é a mensagem de Pêssah. Quando ele resolve dar liberdade, dar independência a um povo, ele faz em torno de uma família e não de um Estado. Quem desenvolve o indivíduo é a família, não o Estado. O Estado é produto do desenvolvimento do indivíduo, que cresce ao redor da sua família, que no conjunto de famílias responsáveis e desenvolvidas fará um Estado bastante interessante. Mas se começarmos pelo Estado, se começarmos a imaginar que é o Estado que tem que ser formado para que ele se ocupe do desenvolvimento da família e do indivíduo, nós não vamos ir para nenhuma independência e nenhuma liberdade.
Muito pelo contrário, nós iremos para uma dependência. Todos os grandes impérios do passado e os grandes estados que resolveram centralizar educação, saúde, etc., o que se viu foi criar pessoas dependentes do Estado, pessoas que não são empreendedoras, pessoas que têm uma dificuldade com autonomia, e a história mostrou uma corrupção muito grande em todos os movimentos do Estado, isso já de longa data. E eu vou mostrar agora como foi o percurso da saída do Egito. Deus pede para a gente se reunir para fazer o Seder. A proclamação da República, se é que podemos dizer, a proclamação da independência do povo judeu, obtida em Pessa, foi nas suas casas, nas respectivas casas. Não foi um desfile militar. Cai por baixo a visão marxista de história, onde existe uma luta de classe. Porque se fosse a luta de classe no Egito, os judeus, depois de ver o Egito derrotado e o Paró derrotado, assumiam o governo do próprio Egito. E ficávamos lá, administrando agora por X anos ou séculos, gestão judaica do Antigo Egito. Mas não é isso. A visão judaica não é compatível com a visão marxista de história. Não houve ali uma luta de classe. Houve uma luta de conceito. O conceito é que para você fazer uma grande nação, você precisa ter uma grande família e não um grande Estado. E o que diferencia a mensagem judaica das discussões políticas que estão aí no mundo é que todos estão imaginando que o Estado resolverá o problema. Não vai. Quem resolve o problema é a família. Se nós não tivermos famílias de qualidade, famílias responsáveis, nós não teremos indivíduos responsáveis e, portanto, o produto estatal desta educação, ela vai ser um produto muito a desejar. O Talmud, um tratado de Kiddushin, página 16a, diz que o corpo de um servo, de um escravo, pertence ao seu dono. Ou seja, quando éramos escravos no Egito, nós não tínhamos o domínio nem mesmo do nosso próprio corpo. Numa mensagem clara do Talmud, significa que nós não possuímos individualidade. Um indivíduo foi varrido do Egito. E se a pessoa gosta de alguma coisa, não é relevante. Se a pessoa quer ter um posicionamento, não pode ter. Ele é escravo. Ele é escravo do Paró. Ele pertence ao Paró. Ponto. Agora imagina que esta versão do Paró pode existir repetidamente na história com outros nomes. Você não é um indivíduo, você pertence ao Estado. Você é um cara, esquece, você me pertence. A concepção de autonomia foi extinguida. Total, isso é uma concepção faraônica e depois reutilizada, por exemplo, por ideias comunistas. Essa é um princípio, este é um princípio talmúdico e que Pessa vem nos ensinar exatamente o quê? A valorização do indivíduo. 1. 2. A Eved Enoichus, Talmud Bamot, página 62a. Lá o Talmud diz que o escravo não tem família. Ele é retirado do seu vínculo familiar. Não tem pai, não tem mãe, não tem esposa, não tem filho, não tem nada. Você pertence ao Estado. Você pertence ao Paró.
Então, não só que retira o indivíduo do ser, retira a relação dele circunscrita numa família. Retira. Nós no Egito não sabíamos mais quem era meu pai, quem era minha mãe, quem eram meus irmãos. Se eu sou casado, minha esposa saiu, não sei quem é mais. Por quê? Porque nós pertencemos ao império do Faraó. E eu devo satisfação ao Faraó. 3. Tratado de Psachim 88b. Lá o Talmud diz: o que o escravo compra não pertence a ele, pertence ao seu dono. Ou seja, não existe na visão faraônica propriedade privada. Não existe. Tudo é propriedade faraônica ou tudo é propriedade pública. Mesma coisa nós estamos hoje vendo diferentes regimes que se passaram na história com esse discurso faraônico. Então, quando a gente vem pensar, nós estamos falando de algo de que o povo judeu contribuiu para a humanidade na valorização do indivíduo. Na valorização dele inserido na família. 2. No direito de existência de propriedade privada. 3. Não é possível. O que a pessoa compra não é dele. Como assim não é dele? Passou a ser do Estado? Não é possível um negócio desse. Hoje nós assistimos um debate enorme na Venezuela, enorme, sobre essas questões. Pessoas, né, que disputam agora no governo e na sociedade o direito privado, a individualidade da pessoa, se as famílias, ou se é tudo pertencente ao Estado, ou se a pessoa tem o direito individual, né, de ter o seu pensamento, as suas coisas, a sua família, a sua casa, os seus bens, etc, etc, etc. Veja, esta é uma visão de Pessah que o pessoal precisa conhecer. E eu peço para que vocês reproduzam isso para os estudantes. Eu queria que isso chegasse para um debate com a juventude sem fronteiras da Hebraica, Jovens Sem Fronteiras da Hebraica, que eu quero que eles debatam esse assunto. Nós não podemos, nós estamos hoje nas faculdades ouvindo uma visão diferente dessa que eu falo, e eu sei porque eu percorro o mundo acadêmico. E lá o discurso está diferente. Ótimo que esteja diferente. Eu não tenho nenhum problema de debater opiniões diferentes. Eu só quero que o judeu conheça a sua fonte. Se ele vai fazer de acordo com a fonte dele, ou vai preferir importar outros pensamentos, isso é livre-arbítrio. E eu vou respeitar a decisão de cada jovem. O que eu não posso é deixar que uma juventude judaica não conheça a fonte judaica. E agora vamos para o Corban Pessah, o sacrifício pascal. O sacrifício pascal era feito como? Um cordeiro por casa, por família. É muita carne. É muita carne. Até o churrasquinho. É o churrasco mesmo. O cardápio de Pessah era o churrasco com matzá e alface. Já tinha saladinha para descer a carne melhor. Tá? De uma família, são 20 pessoas, dá para levar o cordeiro todo. 30 pessoas, 40. Agora, o que faz uma família que só tem 3 pessoas? O que vai fazer com um cordeiro inteiro? Muito simples. Ele vai olhar para o lado e vai procurar uma família que tem 66. 66 pessoas, um cordeiro só vai comer menos, comer carne moída. Não vai comer medalhão. Aquele que tem 3 pessoas na família, vai lá e convida a parte dos seus vizinhos. E aí criou-se o conceito judaico da cidadania. Ou seja, quem resolve a distribuição de riquezas não é o Estado,
Olha que coisa. Quem resolve a distribuição de riqueza para equilibrar e provocar a justiça social não é o Estado. É quem? São as próprias famílias. A própria comunidade. Tzedakah, que o Henrique aqui está falando, é justiça. Tzedek Terdov. Então a justiça social é ensinada em Pessah, que na hora do Korban Pessah, do sacrifício, eu tenho um cordeiro inteiro para comer, e a minha família é pouco. Ou seja, eu tenho muito dinheiro, me sobra muito. Ah, está te sobrando muito? Reparta. Se você tem indivíduos bem formados, se você tem famílias sólidas, essas famílias serão responsáveis por outras famílias e você resolve questões sem precisar depositar tudo na conta de um Estado. Foi assim que saímos do Egito. É assim que nós cumprimos com Pessah. Pessah nos ensina que o povo de Israel se tornou povo porque fortaleceu um conceito que hoje está muito fraco: família. Se você tem crise nas famílias, se você tem famílias fragilizadas, você vai ter um país fragilizado. Mas se você tem famílias sólidas, se você tem estrutura familiar forte, você vai ter a reunião de famílias formando um Estado interessante, rico e poderoso. Quando a gente sentar na noite do Seder de Pessah, nós vamos sentar em família. Não vamos fazer outra coisa senão lembrar disso. Nós como indivíduo, nós como família, nós com a nossa propriedade, e prestar atenção. Logo no início da Haggadah, a gente tem uma parte que diz o seguinte: Kol dirfin iten veyuchan. Aquele que não tem condições está convidado para vir na Haggadah na minha casa. Por quê? É o conceito de cidadania. Você só consegue, resolver o problema do vizinho se você tem uma família equilibrada. Se você não tem, não vai. Então, cai por baixo a ideia de que o Estado resolve as coisas. Quem resolve somos nós, membros da família. E isso diferenciou sempre a comunidade judaica. A comunidade judaica sempre foi uma comunidade que se envolveu para resolver os seus próprios problemas, as suas próprias instituições, as suas próprias desigualdades, e assim tem que ser e fortalecer esse conceito cada vez mais, e famílias fortes farão um Estado forte. Agora, por outro lado, é inadmissível que o judaísmo tenha qualquer contato com o discurso do deputado Bolsonaro, que ele é contra os imigrantes. Esse discurso é um discurso que também não se adapta ao judaísmo. A Torá repetiu 24 vezes, não uma, nem duas, nem três, 24 vezes, Torá had ye lager uleizrach haaretz. Uma lei única para o imigrante e para o cidadão nativo. 24 vezes. E a Torá diz o porquê. Que ger reitem beres Mitzrayim. Você foi estrangeiro lá. Você sabe o que é uma política de não aceitar o estrangeiro? Nós fomos estrangeiros e acolhidos no Brasil. Nós fomos estrangeiros e acolhidos em outras partes do planeta. E nós fomos também perseguidos como imigrantes em outros lugares. Então o judeu, na festa de Pessah, dirá àqueles que entendem que o deputado fala alguma coisa a ver com o judaísmo: nada, zero. Fonte judaica também não dá legitimidade para esse discurso. Esse discurso é anti-judaico por completo. Que Gereitem Beis Mitzrayim. Ele tem também, nessa interpretação do Passuk, ele tem também uma vertente, não só do estrangeiro, tem que ter uma lei igual, igualdade para o estrangeiro e para o nativo. Ele tem também uma vertente do convertido.
aquele que converte e entra no judaísmo, de não poder fazer diferenças entre o judeu e aquele que se converteu. Em absoluto, o convertido e o judeu é igual por completo. Mais ainda amplo, o judeu e o não judeu morando em Israel não pode ter diferença. Não pode ter diferença. Essa é uma lei da Torá. E por isso saímos do Egito, para ensinar ao mundo isso também. Ainda que, no discurso atual do Trump, ele está pregando isso, e alguns lugares da Europa querendo trazer isso, muito apavorado com o terrorismo, não justifica combater o mal fazendo outro mal. Há que se buscar uma outra solução mais justa, sem ferir os direitos do homem. Os direitos do homem e do indivíduo prevalecem aos direitos de um Estado. O Estado não pode ultrapassar o direito do indivíduo. Essa é a mensagem de Pessa. Porque se o direito do Estado atropelar o direito do indivíduo, nós estamos falando do Império Faraônico. Já estamos falando de Faraó de novo, versão 2017, 2016, etc. Portanto, que fique claro essas questões, é isso que eu achava que era importante passar, mais uma mensagem de Pessa, mas com este viés. Agora ficou aberto, se vocês querem fazer alguma pergunta, observação, comentário, etc. Bom, Fala. eu tenho uma pergunta. Você comentou sobre as questões políticas atuais, de não aceitação de imigrantes e tudo mais. O que devemos fazer como povo, se caso aconteça de encontrar uma pessoa nessas condições, que não se encontra justiçada, mesmo que não seja judeu, por exemplo, um imigrante que não tem direitos, nós devemos auxiliar eles de alguma forma? Então, nós temos que auxiliar de acordo com a lei judaica, de forma gradativa. Primeiro começando pelos nossos familiares, depois pelos membros da nossa comunidade e depois pelos membros da nossa sociedade. Nós temos que auxiliar. Qual é a forma de auxílio? Às vezes uma boa orientação, às vezes precisamos mandar mantimentos, às vezes o que for necessário. Precisamos auxiliá-los, sim. Isso é mensagem judaica. É obrigação de todo judeu fazer isso. Alguma observação? Não, mas é natural. Natural. Estamos fechados. Bruno, Dylan. Então eu peço para que vocês, de verdade, reproduzam isso e vamos para o debate, né? Não é ideia nossa, e aqui termino, fazer parte de discussões de doutrinas de esquerda nem de doutrinas de direita. Nós temos que estudar as nossas fontes e ter independência intelectual. O que dá para dizer e defender o pensamento judaico, combinando, se assemelhando a uma linha de esquerda, muito bem. Se assemelha a uma linha de direita, muito bem. Mas a independência judaica precisa ser resgatada na juventude, porque essa é a liberdade de Pessa. Nós viemos ao mundo para sermos judeus, praticantes da justiça, da bondade, que Deus nos entregou essa missão. Ponto. Então, nós temos que combater ideias que não nos pertencem e evitar a divisão da nossa comunidade por valores e ideais que não nos pertencem. Isso precisa ficar muito claro. Eu tenho absoluta certeza que todos os brasileiros e todas as partes do mundo, e seja outros povos, quando vão ouvir o que o judaísmo tem a dizer, vão respeitar e vão admirar. Sempre foi assim na história. Quando alguém conseguiu mandar a mensagem judaica de forma correta, com as suas explicações, gostaram, respeitaram e admiraram o judaísmo. Mas quando a gente não faz as coisas, faz com distorções, aí fica muito complicado. Tá bom? Muito bem.
Então vamos